As câmeras do hotel registraram cada segundo, mas o que aconteceu nos minutos que não foram filmados? Primeira história: a menina do elevador. O caso sinistro de Elisa Lam. Era 21 de fevereiro de 2013, quando hóspedes do Cecil Hotel, em Los Angeles, começaram a reclamar que a água dos chuveiros e torneiras estava saindo com coloração estranha e um gosto metálico. Alguns diziam que a pressão da água estava muito fraca. Outros relatavam que, ao escovar os dentes, sentiam um sabor desagradável, como ferrugem. O hotel, acostumado a lidar com sua reputação sombria, prometeu investigar. Mas ninguém imaginava que o mistério estava escondido no alto do prédio, dentro de uma das caixas d'água do edifício. Dias antes, uma jovem chamada Elisa Lam havia desaparecido. Canadense, filha de imigrantes chineses, Elisa tinha apenas 21 anos. Era estudante universitária, sonhadora e cheia de curiosidade pelo mundo. Ela decidiu fazer uma viagem sozinha pelos Estados Unidos, numa espécie de aventura pessoal para se conhecer melhor. No início de fevereiro daquele ano, ela chegou a Los Angeles e se hospedou no Cecil Hotel, um lugar histórico, mas cercado por histórias sombrias. O hotel não era uma hospedagem qualquer. Desde a década de 1927, o Cecil já carregava fama de tragédias, crimes e mistérios. Serial killers chegaram a se hospedar ali. Havia relatos de suicídios, assassinatos e atividades inexplicáveis em seus corredores. Era um prédio antigo, com mais de 14 andares, que se erguia no coração do centro de Los Angeles, cercado por ruas perigosas, marcadas pelo tráfico e pela violência. Quem conhecia a história do hotel sabia que Elisa não poderia ter escolhido um local mais carregado de energia pesada. Nos primeiros dias de hospedagem, Elisa trocava mensagens constantes com os pais, como era de costume. Ela tinha diagnóstico de transtorno bipolar e a família se preocupava com sua estabilidade emocional. Mas, de repente, as mensagens cessaram. No dia 1º de fevereiro, Elisa não entrou em contato. Preocupados, seus pais acionaram a polícia de Los Angeles. A investigação começou com buscas dentro e fora do hotel, mas nada foi encontrado. E então surgiu a gravação. As câmeras de segurança do elevador do Cecil Hotel registraram os últimos momentos em que Elisa foi vista com vida. As imagens mostravam a jovem entrando no elevador. Ela parecia assustada, como se estivesse sendo seguida. Apertava os botões de vários andares, olhava para o lado de fora, escondia-se no canto, fazia gestos estranhos com as mãos, como se estivesse conversando com alguém invisível. Em certo momento, parecia implorar ou se defender de algo que não aparecia na tela. Depois, saiu do elevador e desapareceu do campo de visão da câmera. O vídeo foi divulgado pela polícia na tentativa de obter pistas do público. Mas o efeito foi o oposto. O mundo inteiro ficou fascinado e horrorizado com as imagens. O comportamento de Elisa levantou todo tipo de teoria. Estaria fugindo de alguém? Sob efeito de drogas? Ou lidando com um surto psicótico? Outros iam além, acreditando que algo sobrenatural acontecia naquele elevador, talvez ligado às forças obscuras que cercavam o hotel desde sua fundação. Por semanas, a busca por Elisa continuou, até que, no dia 21 de fevereiro, um funcionário do hotel foi verificar as caixas d'água no telhado após as reclamações dos hóspedes. Lá dentro, encontrou o corpo da jovem já em decomposição. Ela estava nua, com suas roupas boiando ao lado. A polícia concluiu que ela havia se afogado, classificando o caso como acidental, provavelmente ligado a seu transtorno bipolar. Mas nada explicava como Elisa teria conseguido chegar até ali. Para acessar o local, era preciso passar por portas de acesso ao telhado, que permaneciam trancadas com alarmes. Somente funcionários tinham as chaves. Outra possibilidade seria escalar as paredes externas, o que seria quase impossível sem chamar atenção.
E mesmo se tivesse conseguido chegar às caixas, ainda havia a tampa pesada de metal que protegia o reservatório. Como uma jovem de corpo frágil teria conseguido abrir e depois fechar parcialmente aquela tampa sozinha? Essas perguntas alimentaram o mistério. Muitos acreditam que Elisa não estava sozinha. Alguns sugeriram que ela poderia ter sido seguida até o telhado por alguém que sabia como desativar os alarmes. Outros acreditam que ela teria sido vítima de um crime encoberto, mas nenhuma evidência concreta foi encontrada. Os relatos sobrenaturais, porém, nunca cessaram. Para os que acreditam em energias espirituais, o Cecil Hotel é um lugar amaldiçoado, uma espécie de ímã de tragédias. O comportamento de Elisa no elevador, com seus gestos estranhos e aparente comunicação com alguém invisível, é interpretado por alguns como um encontro com entidades que habitavam o prédio. Há quem diga que ela foi atraída ou conduzida até o telhado por algo que não pertencia a este mundo. Outro detalhe perturbador é que depois do caso, turistas e curiosos continuaram visitando o hotel, relatando experiências bizarras. Hóspedes afirmaram sentir a presença de Elisa em corredores e no próprio elevador. Alguns disseram ouvir passos e risadas, mesmo estando sozinhos. Outros garantem que a energia do lugar é sufocante, como se cada parede tivesse guardado ecos de dor e desespero. O caso da menina do elevador permanece como um dos maiores mistérios do século XXI. Mesmo com laudos oficiais e explicações médicas, a sensação é de que a verdade jamais foi totalmente revelada. O que realmente aconteceu nos minutos que não foram gravados pela câmera? Quem ou o que Elisa via naquele elevador? Como seu corpo foi parar em uma caixa d'água trancada em um local de acesso restrito? O silêncio do hotel, o olhar perdido de Elisa nas imagens e o fato de sua vida ter terminado de forma tão trágica criam uma narrativa que atravessa fronteiras. Não é apenas uma história de mistério policial, mas também um lembrete das zonas cinzentas entre o natural e o inexplicável. E talvez seja por isso que, até hoje, as pessoas continuam assistindo aquele vídeo, tentando decifrar gestos e expressões, na esperança de encontrar uma resposta que a polícia nunca conseguiu oferecer. O caso de Elisa Lam é uma cicatriz aberta, um eco que ainda ressoa nos corredores do Cecil Hotel. Quem se hospeda lá, mesmo sabendo de sua história, sempre acaba olhando duas vezes para os cantos escuros, para os espelhos do elevador, para o silêncio do telhado, porque no fundo a pergunta continua sem resposta. Elisa foi vítima apenas de si mesma, ou de algo muito maior. Mas a história do Cecil não termina com Elisa. Esse hotel já foi palco de tantos mistérios, que parece ter sido construído sobre um solo amaldiçoado. E um dos casos mais antigos e sombrios que envolvem esse lugar sinistro vai além de qualquer lógica. Uma história que mostra que o prédio nunca foi apenas um hotel, mas talvez um portal para acontecimentos que desafiam a compreensão humana. Você está preparado para ouvir essa próxima história? História 2. A casa da menina envenenada. Ela morreu no almoço, envenenada pela própria mãe. Desde então, ninguém dorme tranquilo naquela casa. Tudo começou em uma pequena cidade do interior, onde a vida parecia seguir lentamente, entre ruas estreitas, vizinhos que se conheciam pelo nome e o costume das famílias se reunirem à mesa. Mas por trás da aparência pacata, havia uma história que atravessou gerações, envolvendo tragédia, dor e o sobrenatural. Uma casa que até hoje guarda marcas invisíveis de um crime imperdoável. Naquele domingo, o sol brilhava como em qualquer outro dia comum. A mesa estava posta, com pratos de arroz, feijão, frango assado e salada fresca. Sentados estavam a mãe, o pai e a pequena Helena, de apenas 12 anos. A família era vista como modelo pela vizinhança. O pai era trabalhador da roça, conhecido por sua honestidade. A mãe,
Uma mulher de olhar firme, tinha fama de dedicada, embora muitos comentassem que por trás de sua gentileza havia algo sombrio. Helena, por sua vez, era o retrato da inocência. Cabelos castanhos soltos, sorriso fácil e um caderno de desenhos que carregava por onde ia. Naquele dia, porém, nada parecia fora do normal. Até que durante a refeição, Helena começou a tossir. Seu rosto corou, seus olhos marejaram e logo ela caiu da cadeira, debatendo-se no chão. O pai, desesperado, tentou socorrê-la, mas em poucos minutos a menina não respirava mais. O desespero tomou conta da casa, os gritos ecoaram pela rua e vizinhos correram para ajudar. Mas nada pôde ser feito. O médico da cidade foi chamado para examinar o corpo. O diagnóstico foi envenenamento. O mais terrível veio logo em seguida. A substância havia sido misturada na comida que a menina ingeriu. Mas o que ninguém esperava era a revelação de que a própria mãe teria preparado o prato fatal. Por quê? Essa era a pergunta que todos faziam. Alguns diziam que a mãe sofria de transtornos mentais, outros que ela tinha ciúmes da filha, pois acreditava que o marido amava a menina mais do que a esposa. Houve ainda quem dissesse que a mulher era envolvida em práticas obscuras e que Helena fora sacrificada como parte de um pacto sombrio. A verdade nunca foi totalmente esclarecida. Após a morte, a casa que antes era cheia de vida se tornou um lugar de silêncio pesado. O pai, incapaz de suportar a dor, foi embora. A mãe foi levada pela polícia, acusada do crime. O imóvel ficou abandonado. Mas logo, rumores começaram a surgir. Vizinho algum conseguia passar em frente sem sentir calafrios. Muitos diziam ouvir os gritos de Helena ecoando pelas paredes, como se ela revivesse seus últimos instantes. Outros juravam ver sua figura pequena sentada à mesa, segurando uma colher com o olhar perdido. Crianças da vizinhança contavam que, ao brincar perto da casa, ouviam uma voz suave, chamando seus nomes. Com o passar dos anos, a história da menina envenenada se tornou uma espécie de lenda urbana local. Jovens se desafiavam a entrar na casa durante a noite. Alguns afirmavam ter visto pratos se moverem sozinhos na cozinha. Outros garantiam que a comida na mesa ainda exalava cheiro, como se o último almoço estivesse eternamente servido. Um detalhe aterrorizava quem tinha coragem de explorar. O quarto da menina permanecia intacto. O caderno de desenhos de Helena continuava sobre a escrivaninha. As páginas, antes preenchidas por flores, animais e paisagens, agora pareciam estranhamente sombrias. Quem folheava jurava que os rabiscos mudavam com o tempo, mostrando figuras de corpos, sombras e até mesmo o momento de sua morte, como se a menina ainda desenhasse do além. A casa passou de dono em dono, mas ninguém permaneceu muito tempo. Famílias que tentaram morar lá relatavam noites sem dormir, barulhos de talheres batendo, passos leves no corredor e choros infantis vindos do quarto vazio. Animais de estimação se recusavam a entrar. Cachorros latiam sem parar. Gatos eriçavam os pelos diante da porta fechada. Um caso em especial chamou a atenção. Uma família que se mudou para a casa decidiu reformar a cozinha. No primeiro dia de obra, os pedreiros ouviram o barulho de pratos se quebrando, mas ao entrarem, nada havia no chão. Dias depois, um dos homens caiu misteriosamente da escada, quebrando a perna. Ele jurou que uma mão pequena empurrou o suporte. Após o acidente, ninguém quis continuar o trabalho. Outros moradores relataram sonhos perturbadores. Em um deles, a menina aparecia pedindo água, mas quando o copo era entregue, seu rosto se transformava em uma expressão de dor. Em outro, ela implorava para que a comida não fosse servida. Pessoas que dormiam na casa acordavam com gosto metálico na boca, como se tivessem provado veneno. Até hoje, quem passa pela rua afirma que vê luzes acesas à noite, mesmo que a casa esteja desocupada.
A janela da cozinha, em especial, parece refletir sempre a imagem de uma figura feminina, observando, como se esperasse o próximo visitante. Especialistas em fenômenos paranormais, que já estudaram o caso, dizem que a energia da tragédia ficou impregnada no local. A morte de uma criança em circunstâncias tão violentas cria o que chamam de eco espiritual, uma repetição dos últimos instantes, como se a casa estivesse condenada a reviver o trauma. Outros acreditam que Helena ainda está ali, presa entre o mundo dos vivos e dos mortos, tentando se comunicar, talvez para revelar a verdade sobre sua morte. Mas há também quem diga que não é apenas a menina que assombra o lugar. Alguns acreditam que a mãe deixou algo mais naquela casa, uma marca de maldade, uma presença que manipula e intensifica o sofrimento. Vizinhos relatam ver uma sombra escura na porta de entrada, alta e distorcida, que não corresponde à imagem da menina. O mistério da casa da menina envenenada continua vivo. Ninguém conseguiu provar o que realmente aconteceu naquela tarde de domingo. Mas o fato é que a casa permanece de pé como um monumento à dor, ao crime e ao inexplicável. Quem ousa entrar dificilmente sai ileso. Alguns carregam marcas emocionais, outros relatam mudanças repentinas de comportamento, como se uma força invisível os acompanhasse para além dos muros da propriedade. E assim como outras histórias de tragédias e assombrações, esse caso nos lembra de algo perturbador. Quando a inocência é interrompida de forma cruel, a energia gerada pode permanecer entre nós, para sempre. Mas essa não é a única casa marcada por sofrimento. Existem outros lugares onde a tragédia e o sobrenatural se entrelaçam de maneiras ainda mais assustadoras. E a próxima história que vou te contar mostra como um simples lar de família pode se transformar em um dos cenários mais aterrorizantes que já existiram. Você teria coragem de passar uma noite dentro da casa da menina envenenada? Se essa história te arrepiou, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com quem também gosta de mistérios e casos sobrenaturais. Aqui é o Marcelo Caixeta. E eu vou continuar trazendo as histórias mais sombrias e perturbadoras que você já ouviu. Então ativa o sininho, porque o próximo caso pode ser ainda mais assustador do que este. Até a próxima.